Fala pessoal, na aula de hoje a gente vai conhecer um novo tipo de campanha aí do Google Ads, que é a Performance Max, tá? Ou traduzindo aí para o nosso português, maior desempenho, que é basicamente um combo, uma mistura aí de todas as outras campanhas que existem no Google Ads. Então é como se a gente misturasse tudo num anúncio só para aparecer em vários posicionamentos diferentes, beleza? Mas vamos para a prática, né? A gente vai criar uma campanha desse tipo na prática para entender direitinho como é que funciona, quais são os recursos que a gente vai utilizar. Enfim, vamos lá, sem perder muito tempo, bora para a tela. Beleza, então estou aqui na conta do Google Ads da M2 Up, tá? Nossa conta oficial. Para criar essa campanha, a gente segue os mesmos passos iniciais ali de todas as outras campanhas, né? Que é clicar nesse botãozinho azul, nova campanha. Aí o primeiro passo vai ser escolher o objetivo da campanha, né? Até aqui, mesma coisa de todas as outras campanhas também. A gente vai escolher entre vendas, leads, tráfego, consideração de produto e marca, enfim. No meu caso, eu vou escolher vendas, porque a gente vai anunciar a nossa página de vendas aqui do Clube Efeito Ads, né? Então, eu vou escolher esse objetivo aqui. Depois, a gente vai escolher as conversões que a gente quer focar nessa campanha, né? Quais são as metas de conversão que a gente quer que a campanha seja otimizada. No meu caso, eu vou manter a nível de conta mesmo, todas que estão aqui dentro, né? Tem conversão de compra, de checkout iniciado, de contato pelo WhatsApp, enfim. Aí vocês escolham aí quais são as conversões que vocês querem que a campanha foque, né? Que seja otimizada para as conversões que vocês decidirem aqui. Então, só um parênteses aqui, esse tipo de campanha, Performance Max, é uma campanha que usa muito a inteligência do algoritmo do Google, né? Então, a gente deixa quase tudo na mão do Google, no controle do Google. Então, ela vai focar muito em performance, né? Como o próprio nome já diz, em conversões, tá? Então, para usar esse tipo de campanha, a gente precisa ter alguma conversão cadastrada dentro da conta. Se não tiver, não vai conseguir usar, porque as estratégias de lances que esse tipo de campanha usa são automáticas, né? Então, o Google que define os lances, ele vai definir os lances baseados em conversões, para gerar mais conversões. Então, precisa ter alguma conversão cadastrada aqui dentro, senão não vai conseguir usar, beleza? Quem não tiver ainda vai ter que cadastrar, e quem não fizer ideia de como cadastrar, vai ter que dar uma olhada em outras aulas aqui, tá certo? É claro! Vamos dando sequência aqui, então a gente vai definir as metas de conversão que a gente quer que a campanha foque. Vai clicar em continuar. E aí tá aqui, ó. Esse é o tipo de campanha que a gente vai usar. Maior desempenho, né? Que no inglês é Performance Max, tá? Tá até com um selinho de novo aqui, porque é bem recente esse tipo de campanha mesmo. E aqui tem um resuminho para explicar mais ou menos como é que ela funciona, tá? Então aqui diz, ó, alcance públicos-alvo em todo o Google com uma única campanha. Ou seja, é uma mistura de todas as outras campanhas. A gente vai alcançar as pessoas no YouTube, na rede de display, né? Que são os parceiros do Google, no Discovery ali, que pode entrar o Gmail, o Discovery, que é o portal de notícias de quem tem Android, e também anúncios de pesquisa, né? Anúncios textuais, tá? Então, em todos os lugares a gente pode aparecer com esse tipo de campanha, beleza? Então, vamos selecionar ela aqui. Vamos dar um nome para nossa campanha, né? Para um efeito de organização da conta, tá? Eu vou colocar um nome bem simples aqui só para a gente dar sequência, né? Performance Max, Clube Efeito Ads, que é o produto que eu vou focar. Continuar. Bom, aí a gente vai definir um orçamento diário, né? Um valor que a gente está disposto a investir somente nessa campanha. Eu vou colocar aqui um valor de R$15 por dia para começar, para ver se essa campanha vai dar certo. E aí, se ela for dando certo, a gente vai aumentando aos poucos, tá? Então, podem começar com um valor baixo aqui para testar, para ver o que essa campanha pode entregar para vocês, né? Como ela aparece em muitos posicionamentos diferentes, com um pouco orçamento ali já dá para dar uma sentida, né? No retorno que ela pode trazer, porque ela vai alcançar bastante gente igual. Então, pode começar aí com 5, com R$10 por dia. E se for dando certo, aí vai aumentando aos poucos, beleza? Não tenho dinheiro, inferno! Tem dinheiro sim, que eu sei que tem. Bom, aí aqui nos lances, como eu falei, é uma campanha que vai ser otimizada para gerar conversões, tá? Então, se a gente não tiver nenhuma conversão cadastrada dentro da conta, a gente não vai conseguir utilizar nenhuma estratégia, não vai conseguir criar esse tipo de campanha. Então, a gente tem algumas opções aqui. Ou a gente otimiza pelo valor da conversão, né? No caso, é a estratégia ROAS desejado, onde a gente define aqui um retorno do investimento em publicidade que a gente deseja conquistar, né? A gente vai colocar em porcentagem aqui. Isso aqui é mais indicado principalmente para quem tem e-commerce, né? Enfim, sabe o retorno aí que precisa que os anúncios tragam. Aí pode trabalhar com essa estratégia, tá? Mas eu particularmente prefiro, na maioria dos casos, usar a estratégia de CPA desejado, misturada aqui com maximizar conversões, tá? Então a gente tem que mudar aqui para conversões. E aí dá para definir um custo por ação desejado, né? Que é o CPA desejado, ou então deixar com o Google isso e utilizar somente o maximizar conversões, que aí o Google vai tentar entregar o máximo de conversões que ele conseguir dentro desse orçamento, né, sem um limite de custo por ação. Mas caso a tua conta já tenha aí um histórico de conversões, né, já tenha outras campanhas que focam em conversões, já sabe mais ou menos qual é o CPA, né, qual é o custo por ação ideal da tua conta, aí eu recomendo que use um CPA aqui, que provavelmente a performance vai ser melhor. Então, no meu caso, eu vou selecionar aqui esse checkbox. Aí o Google vai sugerir um CPA desejado com base no histórico da minha conta, né? Mas como a gente tem muitas conversões diferentes cadastradas aqui dentro, ele vai levar em conta tudo isso. E aí talvez não seja tão interessante assim no nosso caso, tá? Porque tem conversões que são de topo de funil, né? Que a gente chama de conversões mais frias. Por exemplo, o usuário baixou um e-book gratuito. Isso é uma conversão que tem um custo muito menor do que uma conversão de compra, por exemplo. Então tem que balancear aí e ver direitinho o que a tua campanha está focando, né? Se a nossa campanha está focando na venda ou
num contato pelo WhatsApp para depois tentar vender pelo WhatsApp, ou de repente num início de checkout, né, da pessoa chegar até a página de checkout para depois a gente fazer um remarketing. Enfim, são conversões um pouco mais caras do que um e-book gratuito, por exemplo, né? Então eu vou colocar aqui um CPA de R$10. Tá? Estou disposto a pagar até R$10 para a pessoa se interessar pelo clube, né? Entrar em contato, chegar até a página de checkout ou, de fato, comprar. E a gente vai vendo se vai dar certo trabalhar com esse CPA ou se eu vou ter que alterar depois. Tá? Então eu sugiro dar uma estudada aí no CPA para o negócio de vocês, né? E se vocês não fizerem ideia de qual seja, deixe isso aqui desmarcado e foca só em maximizar conversões, que aí vocês vão descobrindo o CPA ideal para vocês com o tempo, beleza? Bom, seguindo aqui, vamos clicar aqui em próximo. A gente vai definir os locais para onde a gente quer anunciar, né? No nosso caso, como é um infoproduto, a gente anuncia para o Brasil inteiro, primeiramente, depois a gente vai vendo quais são os estados, quais são as cidades que nos trazem mais retorno para fazer esse filtro aí posteriormente, testar novas campanhas focando nos locais que convertem mais, mas enfim, vamos começar pelo Brasil. Aí aqui vai depender do negócio de cada um, né? Tu vai ter que escolher aqui os locais que façam mais sentido pro teu negócio e que tu consiga atender, beleza? Bom, vou deixar Brasil. Idiomas, eu vou acrescentar o inglês e o espanhol, tá? Lembrando que isso aqui é o idioma que o usuário utiliza no navegador, né? No Google Chrome, então tem gente que utiliza em outras línguas, né? Principalmente inglês e espanhol, para treinar um idioma diferente, enfim, tá aprendendo um idioma diferente, aí deixa o Google Chrome com esse idioma. Sabia não? Por isso que é interessante a gente selecionar pelo menos esses 3 para não perder nenhum tráfego aí que pode ser interessante para nós, tá? Clicando aqui em mais configurações, a gente tem algumas outras configurações que a gente pode definir, né? Como, por exemplo, programação de anúncios, quais são os dias e horários que a gente quer que a nossa campanha rode, tá? Mas enfim, eu não vou mexer em nada aqui, vou deixar rodando o tempo inteiro, mas quem quiser pode dar uma olhada aqui para ver se faz sentido, se quer mudar alguma coisa. Bom, vamos dar sequência aqui. Aí a gente chega no grupo de recursos, tá? Esse tipo de campanha não é um grupo de anúncios, é um grupo de recursos. E aí, só para trazer aqui uma préviazinha, como eu falei, ó, esses são os posicionamentos que os nossos anúncios podem aparecer, né? Então é basicamente uma mistura de todas as outras redes, né? Tem YouTube aqui, tem Gmail, tem rede de pesquisa, rede de display e o Discover, tá? E aí a gente pode ver numa prévia de como tá o nosso anúncio em cada um desses posicionamentos, né? Pode ver para celular, pode ver para computador, enfim, dá para ter uma boa visão aqui de como tá ficando o anúncio. Beleza? Mas vamos começar dando um nome para o nosso grupo de recursos, tá? Vou colocar aqui qualquer coisa só pra gente prosseguir, tá? Vou colocar Clube Efeito Ads mesmo. Vocês coloquem um nome que faça sentido aí pra vocês, tá? E aí a gente começa a criação do anúncio em si, tá? A primeira coisa a gente vai colocar aqui a URL final para onde a gente quer direcionar as pessoas que clicarem no anúncio, tá? Então no meu caso vai ser a página de vendas do clube. Vou copiar essa URL aqui e vou colar aqui. Depois a gente vai escolher algumas imagens, né, para aparecer no Gmail, para aparecer na rede de display e no Discover, né, nesses posicionamentos aqui. No YouTube também pode aparecer. Então a gente pode selecionar até 15 imagens, tá, no máximo. E aí podem ser imagens no formato retangular, no formato quadrado, no formato vertical, né, enfim, os mesmos formatos que tem na rede de display e no Discover, né, nas campanhas de Discover. Quem já trabalha com esse tipo de campanha não vai ter problema para selecionar as imagens aqui. A gente pode usar as mesmas imagens que a gente já utiliza nessas outras campanhas também, tá? Então vou clicar nesse botãozinho azul e já vai aparecer aqui na minha biblioteca de recursos todas as imagens que eu já usei nesses outros tipos de campanha, né? Então já tem tudo aqui na minha conta. Se tu ainda não tiver criado nenhum desses tipos de campanha, aí tu vai ter que fazer upload aqui de algumas imagens diferentes, ou enfim, pegar de bancos gratuitos, tá? Vai ter que analisar aí o que faz mais sentido pro teu negócio, mas basicamente são imagens quadradas, retangulares, no formato banner, né? E verticais, tá? Se tu só tiver quadrada, pode trabalhar só com a quadrada, se só tiver retangular, pode trabalhar só com a retangular, enfim, não precisa ter todas elas, mas quanto mais opções tu tiver, quanto mais opções tu der pro Google, mais posicionamentos o teu anúncio pode aparecer. Vou selecionar aqui qualquer imagem mesmo, só pra gente seguir. De preferência, nessa imagem, né, nesse criativo, a gente tem que trazer diferenciais, né, tem que deixar claro o que a gente está oferecendo, enfim, tentar convencer a pessoa a realmente clicar no anúncio. Então tem que ser um criativo bem bolado ali. Não recomendo muito usar bancos gratuitos, em alguns casos funcionam, mas geralmente a gente prefere personalizar, né, os criativos, as artes, para que seja algo mais persuasivo, né, mais bonitinho, mais atrativo e que convença ali a pessoa a clicar no nosso anúncio, beleza? É como se fosse ali a vitrine do anúncio, essas imagens aqui, tá? Então vou selecionar isso aqui e vou selecionar isso aqui também, tá? No formato quadrado. Aí, à medida que eu for selecionando, vão aparecer aqui, ó, nos recursos selecionados as imagens que eu tô clicando, tá? Daí aqui a gente pode, por exemplo, pegar uma imagem aqui, selecionar ela e definir aqui com essa mesma imagem alguns cortes para que ela apareça no formato banner, no formato vertical, mesmo ela sendo quadrada, né? Então a gente pode ver aqui, ó, por exemplo, essa imagem é uma imagem quadrada, ela tem 1080 por 1080. Se eu tentasse adaptar para o formato banner, não ia ficar legal, ia ficar cortado. De repente essa aqui não é interessante de usar nesse formato banner, seria legal criar algo específico para esse formato aqui, tá? Alguns casos a gente pode aproveitar, né? De repente a gente faz o cortezinho aqui, ela fica bonita, fica atrativa igual e dá para usar a mesma imagem, né? Mas enfim, tem que ver se não vai cortar nenhuma informação
informação importante, porque se isso acontecer, aí é melhor usar só o formato que ela já tá mais completinha aqui, mais bonita, tá? E aí só para mostrar aqui as proporções, ó, tem a proporção da imagem retangular, da imagem quadrada e da imagem vertical. Tentar criar imagens com essas proporções aqui. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Dá também para verificar o site, né? Vocês colam o URL do site aqui e o Google vai trazer as imagens que tem dentro do site para ver se a gente consegue usar alguma no anúncio. E aí, se tu quiser, se tiver alguma que seja legal, tu pode aproveitar do site também, para não precisar produzir algo específico, tá? E aí, dá para fazer upload das imagens aqui, né? Se tu já tiver algumas imagens prontas aí, só subir aqui para o Google Ads, se tiver aí em alguma pasta do teu computador, é só selecionar os arquivos por aqui. Bom, para a gente prosseguir aqui, vou deixar essas imagens que eu selecionei mesmo, tá? Não preciso usar as 15, né? Claro, quanto mais melhor, desde que sejam atrativas, persuasivas, mas não precisa usar todas. De repente, uma em cada formato, né? A mesma imagem no formato banner, no formato quadrado, no formato vertical, já seria o suficiente para a gente criar um anúncio aí e ele rodar bastante, tá? Mas quanto mais, melhor. Vou salvar aqui. Depois a gente vai selecionar o nosso logotipo, né? A gente tem até 5 opções de logotipo também, mas um só já é mais do que suficiente. Eu vou pegar esse aqui mesmo, vou clicar aqui em salvar. Depois a gente pode selecionar alguns vídeos, tá? Caso a gente não tenha nenhum vídeo, né? Nunca criou nenhum anúncio no YouTube, não tem nenhum vídeo para usar, o Google pode criar automaticamente um vídeo para ti sempre que for possível, tá? Tem até um aviso aqui do próprio Google falando isso. Aí eles vão produzir ali um videozinho com base nas imagens, com base nos textos que a gente der de opção aqui pro Google, ele pode produzir alguma coisa aí para testar, para rodar no YouTube, né? Num anúncio de vídeo. Mas o ideal é a gente ter algum vídeo específico também para rodar esse anúncio aqui. No nosso caso a gente tem campanhas de YouTube, então vou pegar aqui usados recentemente e vou selecionar esse videozinho aqui, que é um anúncio para o clube já, né? Então vou usar esse vídeo aqui. Beleza, bom, a gente já tem algumas informações, né? Já temos imagens, já temos o logo, já temos o vídeo. A gente já pode ir vendo alguma préviazinha aqui do nosso anúncio, tá? Essa é uma das imagens que eu coloquei, né? No Gmail apareceria assim, no YouTube tem o nosso videozinho. Na rede de pesquisa eu ainda não coloquei nenhum texto, nenhuma descrição, então não está aparecendo nada, né? Display, já tem uma prévia aqui com o nosso vídeo também, né? Esse vídeo aqui pode aparecer tanto no YouTube, quanto no Display, quanto no Discover, quanto no Gmail, enfim. E aqui no Discover a gente tem também uma prévia com um anúncio de imagem. Bom, vamos lá, vamos colocar os títulos aqui agora. Bom, aí a gente tem até 5 opções de títulos, tá? A gente tem que colocar no mínimo 3, né? Para aparecer ali nos anúncios de pesquisa. Então vou colocar Clube Efeito Ads, cursos de tráfego pago, 12 cursos em 1. Né, porque realmente tem 12 cursos dentro do nosso clube, né? Mentorias semanais. Enfim, todas as informações relevantes, né, que realmente agreguem valor ali ao nosso anúncio, ao nosso produto, a gente pode colocar aqui, tá? Só cuidem para não dar uma viajada na maionese aqui só para preencher por preencher, que aí não vale a pena, tá? Coloquem só o essencial, beleza? Bom, vou deixar essas 4 opções mesmo. E depois a gente tem aqui um título longo, tá? Que pode aparecer em alguns casos, passando mais informações, um complemento ali, como se fosse uma descrição, tá? Tentei achar um exemplo aqui, não consegui achar, mas vou preencher aqui e a gente pode ver depois que vai aparecer aqui. Bom, também temos até 5 opções, mas aqui a gente pode colocar só uma, beleza? Não precisa preencher as 5. Tá, eu vou pegar uma colinha aqui de um anúncio de Discovery que a gente já tá rodando pra gente não perder muito tempo, tá? Vou pegar essa descrição aqui, que eu acho que é legal, é bem explicativa, né? E vou colocar aqui como um título longo, tá? São 12 cursos em 1, mais mentorias em grupo para alavancar os seus resultados. Conheça o clube. Bom, esse vai ser o nosso título longo. E depois nas descrições a gente tem uma breve descrição primeiro, né, que tem até 60 caracteres, e depois uma descrição um pouquinho maior, um pouquinho mais encorpada, com 90 caracteres, tá? Que aí é basicamente o mesmo espaço que a gente tem aqui no título longo, beleza? Bom, nessa breve aqui, vou ver se eu posso pegar alguma da minha colinha também. Acho que essa aqui tá legal. Aprenda a anunciar na internet e cresça os resultados do seu negócio, né? Ficou um pouquinho longo, então eu posso diminuir, tirar os resultados aqui e deixar assim. Aprenda a anunciar na internet e cresça o seu negócio. Beleza? E depois mais uma descriçãozinha aqui só para completar. Essa aqui que eu acho que é interessante também, que é sua parada única para aprender a anunciar no Google, Instagram, Facebook e YouTube. E uma chamadinha final para encerrar. Conheça. Tá? Beleza, agora o nosso anúncio já está praticamente pronto, né? A gente pode continuar vendo aqui a nossa prévia. Agora já temos informações aqui para serem veiculadas, né? Então os 3 títulos aqui em cima e depois as nossas descrições aqui, né? Juntando essas duas descriçõezinhas. Nesse caso não aparece o título longo. Vamos ver se eu consigo achar um exemplo que apareça. Aqui, ó, tá no YouTube, nesse caso apareceu o título longo ao invés desses títulos aqui de cima. Então alguns posicionamentos vão mostrar o título longo, alguns posicionamentos vão mostrar os títulos mais curtos, enfim, isso aí vai variar bastante, né, de acordo com a mídia que vai veicular o anúncio, então é interessante a gente munir o Google, né, com todos
os recursos possíveis, né, com todas as opções possíveis, beleza? Bom, poderia colocar mais alguma descriçãozinha aqui, né, para complementar, mas enfim, pra gente ser mais direto ao ponto aqui, não perder muito tempo, eu vou deixar só com uma opção mesmo, mas no teu caso aí tu pode pensar em mais coisas, pode passar mais informações, beleza? Alrighty then. Bom, depois a gente tem aqui uma chamada para ação, né, que vai ser esse botão aqui de baixo. Tá? A gente pode deixar ela como automática, que aí o Google vai decidir qual chamada para ação ele vai usar, ou a gente pode escolher uma das opções que a gente tem aqui. Tá? Eu gosto de usar o Saiba Mais, que eu acho que funciona para quase todos os tipos de anúncios, tá? Quase todos os tipos de negócio. E aí a gente finaliza aqui com o nome da empresa, né? Vou colocar aqui M2Up. E beleza, tá pronto aqui o nosso anúncio, né? Em todos os posicionamentos a gente tem recursos, então a gente vai aparecer em tudo que é lugar e podemos impactar aí as pessoas de diversas formas. Bom, tu deve estar se perguntando aí, tá, mas pra quem que meu anúncio vai ser mostrado, né? Porque eu não selecionei nenhum público, eu não escolhi nenhuma palavra-chave, então como é que o Google vai decidir pra quem ele vai mostrar o meu anúncio? E aqui embaixo, né, no último recurso, onde a gente define isso, tá? Só que nesse caso a gente vai trazer aqui pro Google um indicador de público-alvo, tá? Então não quer dizer que o nosso anúncio vai aparecer para essas pessoas. A gente vai trazer aqui um público pro Google que a gente quer que ele use de base para procurar pessoas que tenham um comportamento parecido com essas pessoas aqui, e aí ele vai atrás dessas pessoas, beleza? Então a gente vai deixar na mão do Google para quem ele vai mostrar o nosso anúncio, mas se a gente der um público bom, né, de indicador ali para ele, a tendência é que ele consiga achar pessoas parecidas, enfim, funcione bem todo esse esquema aqui, né, e mostre só para as pessoas que realmente te interessam, tá? Então a gente pode criar um indicador de público-alvo aqui, né, podemos dar um nome, vou colocar aqui Mix Clube Efeito Ads como o nome do público, só para eu saber do que se trata. Tá, aí a gente pode escolher quais são os tipos de público que a gente quer impactar. Tá? Então a gente pode criar públicos personalizados, né? A gente tem, por exemplo, o público de intenção personalizado, onde a gente pega pessoas que estão pesquisando por determinados termos no Google, pessoas que visitam determinadas páginas, né, de concorrentes, enfim, daí o Google vai traçar um público que esteja dentro desses parâmetros que a gente definir, para buscar pessoas que tenham esse comportamento, né, comportamento parecido, tá? Então aqui nos segmentos personalizados a gente pode criar públicos desse tipo. A gente tem também essa opção aqui de trabalhar com públicos de remarketing, públicos semelhantes, né, que eu acho que talvez sejam as mais qualificadas para esse objetivo aqui, mas para isso a gente precisa já ter um volume legal de tráfego, né, precisa ter a tag do Google instalada dentro do site, já precisa ter um número bacana de pessoas dentro desses públicos para que o Google entenda bem, né, como é que é o comportamento desse pessoal, tá? Então, se o teu site costuma receber bastante tráfego, tu já tem aqui alguns públicos de remarketing criados dentro da plataforma, eu sugiro que tu use esses públicos, se não, vai aqui nos de intenção personalizada ou de interesses, enfim, ver o que se encaixa melhor aí pro teu negócio, tá? Tem diversas opções aqui, mas eu vou usar um de remarketing com base aqui nos visitantes da página do Clube Efeito Ads, que é o público ideal, né? Quem já visitou a nossa página de vendas é porque se interessou e é porque faz parte, então, do público que a gente quer impactar, beleza? E eu vou colocar também um público personalizado, que a gente já tem pronto aqui, ó, esse aqui, intenção personalizada cursos, que aí são pessoas que estão buscando aí por diversos cursos de tráfego pago, por palavras relacionadas a Google Ads, Facebook Ads, enfim, que a gente montou para usar em outras campanhas, já tem esse público pronto aqui, que também é interessante, tá? Inclusive, o próprio Google recomenda aqui que a gente coloque um indicador de público relacionado aos nossos dados, né? Ou seja, pessoas que já interagiram com a nossa empresa de alguma forma, públicos de remarketing, públicos de lookalike, enfim, e também um público de segmentos personalizados, né? Públicos-alvo personalizados, que aí fica uma misturinha boa aqui para o Google ter bastante informação, tá? Então, selecionei um de cada. Se tu quiser, dá para selecionar algum de interesses também, enfim, só tenta não colocar muita coisa aqui também, porque aí o Google pode se perder, tá? Coloca só o que for primordial aí, que realmente seja a galera mais interessante para impactar. Dá para colocar também com base em informações demográficas, né? Sexo, idade, status parental e renda familiar, tá? Mas nisso aqui eu não vou mexer, beleza? Vou salvar aqui. E tá pronto, tá? Agora é só clicar aqui em próxima. Para finalizar, a gente pode colocar algumas extensões também, né? Extensões de anúncio. Quem trabalha com a rede de pesquisa aí deve saber do que se trata, né? Tem extensão de formulários de lead, extensão de site link, extensão de chamada, enfim, para deixar o anúncio mais completo, tá? Eu não vou entrar nesse mérito agora para não me prolongar mais ainda, mas enfim, dá para usar isso aqui também, beleza? Bom, vamos seguir. Aí é só dar uma revisada geral aqui na campanha para ver se tá tudo certinho, né? Publicar. E aí tá criada a nossa campanha, tá? É só a gente vir aqui em todas as campanhas que ela vai estar aqui, né? Ó, Performance Max, o iconezinho dela tem essa ondinha, uma estrelinha, enfim. Então tá aqui a nossa campanha, já tá criada, já tá ativa e já vai começar a rodar. Bom, então era isso, a gente se vê na próxima aula.